Dirceu Gassen, especialista do agro, um dos responsáveis. Dirceu, nós estamos vivendo um momento de reflexão nesse Brasil, sem dúvida. Você é profissional extraordinário, você contribui muito com este crescimento da agricultura brasileira, você é reconhecido em todo o Brasil. E eu sei que você também está preocupado com o depois da porteira, Dirceu. Mas está começando a lavoura do soja, mais uma lavoura na vida de todos nós, Dirceu. Apesar dos pesares, temos que plantar, porque o mundo clama por alimentos. Não é isso, Dirceu? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. É realmente um prazer, é um orgulho participar junto contigo, com os ouvintes dessa rede muito importante de informação do agro. Nós precisamos de mais informação, precisamos da análise crítica, precisamos lutar pelos aspectos positivos e necessários do agro. Por outro lado, precisamos continuar produzindo alimentos, precisamos continuar a viabilidade do negócio, mesmo com as dificuldades. E nesse momento, estamos na fase de semeadura de soja. E a semeadura de soja hoje é a semeadura da economia, do mercado, do negócio mais importante do Brasil como um todo. A soja é o ciclo econômico mais importante da história do Brasil. E então essa qualidade de semeadura, ela é realmente um aspecto assim muito importante de estabelecer a lavoura e o potencial. Nós estamos hoje semeando e alguns aspectos eu vou comentar, Marcelo. Qualidade da semente. A qualidade de semente é a referência para vigor e o potencial da lavoura, né? É isso aí que vai definir. Outro aspecto muito importante é a qualidade da semeadura. O que é qualidade de semeadura? É fechamento do sulco, distribuição vertical e horizontal das sementes. E aí nós precisamos lembrar que as nossas semeadoras hoje, elas estão andando, cada linha de semeadura está andando entre 400 e 1.200 quilômetros para cortar palha, abrir o sulco, posicionar a semente e fechar. Então temos que lembrar esse momento é a qualidade. Se nós errarmos nesse momento, erramos em termos de potencial de produção. Outro aspecto importante para definir é sempre lembrar, é melhor semear um pouquinho atrasado, perder alguns dias, do que semear mal na época certa de semeadura. Então, como está no centro-oeste, choveu, está voltando a secar, no sul está chovendo demais, essa angústia de plantar leva a gente a ir para a lavoura e plantar rápido, às vezes um pouco de qualquer jeito, e isso perde qualidade. Então, a semente contém vida, a genética, tecnologia embarcada, e ela precisa água para germinar. Então, qualidade de semeadura define o processo de germinação. 24 horas depois, ela precisa desses 50% de volume de água para germinar e estabelecer, e depois precisa romper o solo para emergir, aparecer. Quando ela consegue produzir as primeiras folhas e se tornar o que nós chamamos de autotrófica via fotossíntese, ela não depende mais da semente. Mas essa qualidade de semeadura é muito importante, Marcelo. É nesse momento que nós podemos ganhar ou perder 5 ou 10 sacos por hectare. Dirceu, então é importante plantar. Dirceu, deixa eu te fazer uma pergunta. Outra coisa que é necessário revisar sempre. Plantio cruzado, linha pareada, plantas agrupadas, elas não atendem às necessidades da planta como unidade de produção. Cada planta precisa colher energia solar e beber água todos os dias. Portanto, precisa ser bem distribuída e nutrição também. Cada semente precisa de fertilizante. Então, cada planta deve ocupar o espaço para interceptar energia, transformar em fotossíntese, glicose na folha e encher grão. Então, o processo de manejo é mais importante do que variedade de produto máquina. A qualidade, as pessoas com conhecimento fazem produtividade e fazem rentabilidade. Então, esse é o momento de lembrar. Semeadura define a lavoura. Depois da semeadura, nós praticamente só vamos proteger o potencial. Dirceu, a inseticida, herbicida, fungicida ou alguma correção. Dirceu, deixa eu fazer uma pergunta.
o que é uma semente de qualidade? Por exemplo, quais os benefícios de uma semente? O que é uma semente de qualidade? Quais os benefícios dela? A discussão toda é semente e grão. Um grão e uma semente pode conter 38% de proteína e 16% de óleo. Um grão está morto, não tem vida, e uma semente tem vida. Então, semente tem vida. Agora, aí começa toda a dificuldade. Como medir o teor de vida? O teor de vida é vigor. Vigor é a capacidade de gerar um novo ser. E esse é todo o problema que nós temos, ou o debate, a discussão, a angústia que nós temos quando compramos semente. Nós compramos um ser vivo. E esse ser vivo tem a aparência de um grão que pode estar morto, tendo o mesmo conteúdo de nutrientes. Então, a semente tem uma origem, a melhor vigor da semente está na fase de maturação fisiológica, lá quando na lavoura tem 30% de umidade. Depois desse momento, a soja vai perdendo vigor. A soja não se revalida como o milho. O milho é uma semente que pode ser armazenada em câmara fria e guardada por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Se bem guardada, mantém vigor. Soja não. Soja não se revalida, não se consegue plantar soja semente de 2 anos, né? É 1 ano, 18 meses, né? E não aguenta mais que isso. Então, o cuidado na armazenagem, o cuidado no processo de manter a semente depois da colheita até a semeadura. Esse é o momento assim de manter vida. E aí que está toda a discussão. Temos que dar muito valor à semente, comprada ou própria. Ela precisa ter um sistema de armazenagem para manter essa vida. 40 graus, 41 graus mata a semente. Nós podemos perder o vigor no armazém, podemos perder o vigor no transporte do caminhão com uma lona, né, temperatura muito elevada, e podemos perder o vigor ou a semente, matar a semente, no momento da semeadura, quando plantamos no pó, plantamos no sulco com solo quente, né, acima de 40 graus, é letal para a semente. Então, vamos dizer assim, é letal para a vida. E ela pode manter a aparência de sadia, uma aparência de grão, mas não tem vida. Então, em resumo, é isso. Semente é vida, vem da origem do termo sêmen. Nós vamos inseminar a lavoura, é semear a lavoura para estabelecer um potencial. Portanto, semente tem que ter a melhor qualidade sempre e, na sequência, a qualidade de semeadura para estabelecer uma planta robusta e, com isso, a gente garante um potencial de produção. Dirceu, uma pergunta que vem de Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul, do Cristiano Cabreira. Fala com o Dirceu, pergunta do plantio do arroz. Muito atrasado, Dirceu. Como é que fica a situação desse arrozeiro, desse produtor de arroz aí? Sem dúvida, talvez essa é a angústia maior que nós vivemos hoje. Está atrasado, aprendemos com o Projeto 10, com o IRGA, com o FLAR, de plantar mais cedo para colher a máxima energia solar, que é fim de dezembro, os dias mais longos, né, com mais sol. Então, está tudo bem definido, o potencial de semeadura. Por outro lado, essa chuva exagerada e que infelizmente continua até o início da próxima semana, ela nos leva a essa angústia, semear arroz. Talvez esse seja o momento mais importante. Ter calma e plantar bem, porque sair plantar no barro de qualquer jeito e plantar mal, nós vamos ter uma lavoura com baixo potencial. É melhor perder alguns dias na qualidade de semeadura, perdendo um pouco a melhor época, mas manter a qualidade de semeadura, manter a distribuição. Lembrando que, igual a soja e milho, a unidade de produção arroz é uma panícula, é um cacho de arroz. Portanto, cada semente tem que ser bem distribuída e tem que dar origem, da mesma forma como soja. Então, esse momento é de controlar as angústias, de controlar a ansiedade, né? E de ter que perder um pouco da melhor época de semeadura, mas continuar com o fundamento e o princípio, semear bem, para estabelecer um potencial de produção de grãos de arroz. E quando você fala em qualidade da semeadura, Dirceu, qual é a velocidade da plantadeira que tem que seguir? Qual é a velocidade que está dentro de uma qualidade de semeadura? Qual é a velocidade da plantadeira? Vou dizer assim, nós exageramos na velocidade de forma geral.
plantamos muito rápido. Mas a velocidade, ela é determinada pela qualidade do leito da semeadura. Por exemplo, eu tenho um solo que eu consegui fazer uma boa adubação verde, uma boa cobertura do solo, eu tenho raiz, foi dessecado com antecedência, tá tudo já morto e tal. Fica, vamos dizer assim, na linguagem do agricultor, fica uma manteiga para semear, fica fácil. Aí eu posso aumentar um pouco a velocidade. Se eu tenho uma situação de solo compactado, um solo encharcado, é realmente necessário diminuir a velocidade. O fundamento, quem determina a velocidade é a avaliação de como está posicionada a semente. Com 3 referências. A primeira e mais importante, o sulco deve estar fechado. Então não pode aparecer semente exposta à radiação solar. Aí nós estamos matando o vigor que a semente tinha. Segundo ponto, a profundidade e o terceiro ponto, o espaçamento entre sementes. Então, são os 3 pontos. E isso pode variar. Conforme o solo e o tipo da semeadora, eu posso andar um pouco mais rápido, 6 quilômetros, em alguns casos até 7. Mas, em geral, as nossas características de solo e compactação e dificuldades de estrutura de solo, nossa semeadura ideal está em torno de menos de 6 quilômetros. E aí vem a angústia, né? Choveu demais, tem que apressar, né? Mas anda devagar, anda aí com 4, 5, máximo 6 quilômetros para uma qualidade de semeadura razoável. Bom, Dirceu, o Brasil agrícola começou a plantar já o soja, a próxima lavoura do soja, que é a principal lavoura, cultura em produção no Brasil. Algumas regiões já adiantado o plantio, Dirceu, como é que está a situação a nível de Brasil aí? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Leonardo, pessoal que está plantando em São Félix do Araguaia, lá no Mato Grosso, a Rádio Conquista FM de São Félix, transmitindo a Voz do Campo para lá, Dirceu. Sim, existem notícias e informações, por exemplo, no oeste do Paraná, algumas situações também lá no centro-oeste, em que essa chuva criou primeiro a expectativa de seca e o medo, né? O segundo, essa chuva boa que aconteceu no centro-oeste, criou uma situação favorável de umidade. E aí, a disponibilidade de máquina, essa vontade, essa garra de trabalhar quase 24 horas por dia do agricultor, levou ele a semear, alguns semearam já demais. Então, planta rápido, tem máquina para plantar e planta tudo de uma vez só. Então, sempre lembre, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso quer dizer o quê? Não plante todos nos mesmos 10 dias ou na mesma quinzena. Distribua um pouco mais, faz um escalonamento para não correr o risco de que toda a soja vai florescer e enxergar na mesma semana ou nos mesmos 15 dias lá em janeiro. Se tiver uma seca lá, nós estamos com toda a lavoura comprometida. E é normal nós termos períodos de déficit hídrico no verão. Então, distribua, plante bem, escalone, faça 3 épocas no mínimo. Uma cedo, outra intermediária e outra mais para o fim de outubro ou início de novembro, que é uma época boa, talvez a melhor época, fim de novembro, fim de outubro, início de novembro, para melhor eficiência de aproveitamento de luz e semeadura e distribuição de chuva. Então, plante devagar e escalone, distribua bem. E lembre, qualidade de semeadura determina o potencial de lavoura. Dirceu, os prejuízos com as chuvas, granizo, bastante prejuízo no trigo gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, Dirceu? Sem dúvida, quem teve trigo já colhido, e já aconteceu, o Paraná já colheu, algumas regiões ali no oeste do Rio Grande do Sul já colheram trigo, né? Estão com a lavoura armazenada, com o grão armazenado. Triste está a fase do trigo que está praticamente madura, pronta para colher, e essa intensidade de chuva. Aí nós realmente perdemos qualidade de semente, perdemos teor de proteína, e trigo é sinônimo de qualidade, né? Nós consumimos pão de qualidade. O pão de qualidade vem de uma farinha de qualidade que tem origem num trigo, num grão bem formado, né? Então esse trigo que está pegando chuva e na fase de maturação ou de colheita realmente é um momento lamentável, que aliás reflete a angústia da nossa agricultura, que reflete uma demanda necessária. O agricultor precisa ter uma forma de seguro de renda para que ele possa investir, porque ele investiu tudo
pagou 25%, 26% de impostos no valor que ele desembolsou para trigo e corre o risco de não colher trigo, mas os impostos foram pagos. Então nós temos que ter desses impostos que equivalem a R$500 por hectare, nós deveríamos ter uma devolução, não é apoio e não é nenhuma forma de proteção de agricultura ou subsídio, é uma forma de devolver no mínimo R$100 por hectare, garantindo renda. Aí sim o agricultor pode investir, semear trigo eventualmente, fazer adubação verde, fazer rotação de cultura, para garantir estabilidade de produção de alimentos, paz na cidade, comida é paz na cidade, não é? E garantir também a economia, porque o agricultor quando colhe e paga as contas, na verdade ele paga a conta de toda a cadeia de produção. Máquinas, insumos, combustíveis, proteção, transporte, armazenagem, inclusive a agroindústria, né, que transforma os produtos. O agricultor tem essa base, ele tem uma participação muito pequena. Por exemplo, o trigo no pão é 7%, 6% a 8%. A cevada na cerveja não chega a 1%. Mas não se faz cevada e não se faz pão sem trigo. Então, o restante, esses 93%, 94% da composição do preço do pão é agregado em impostos, em padaria, transporte, segurança, afinal, todo o sistema do comércio de alimentos. E na cerveja da mesma forma. Então, sempre lembre disso. A agricultura é a base que sustenta todo o processo de movimentação financeira, econômica e geração de impostos e renda no sistema de produção e na cidade. Tá bem, Dirceu. Nós agradecemos o seu contato com a Voz do Campo, a sua participação aqui trazendo muita informação importante, informação que gera valor para o nosso agro brasileiro, Dirceu. Estamos aí na luta, Dirceu, com a Voz do Campo aí, junto com esses produtores do Brasil. Muito obrigado, Dirceu. Abraço aos ouvintes da Voz do Campo, parabéns pelo teu trabalho, pela tua luta, pela tua garra, e é muito importante cada vez informar melhor, permitir esse debate e construir um país da importância que o Brasil tem, do poder econômico, do poder da força da produção de proteína para o mundo. Parabéns a você, Marcelo, e parabéns aos ouvintes do Voz do Campo e dos que produzem alimentos. Ok. Dirceu Gassi, especialista do agro brasileiro, agrônomo, professor, esse conhece, sabe muito da agricultura e da pecuária brasileira, tem muita informação, trazendo aí sobre o início do plantio, alguns plantando, outros se preparando, outros esperando parar a chuva, melhorar o tempo, firmar o tempo, para começar a plantar. Essa é a luta do produtor brasileiro.